Boa tarde, galera. Estamos aqui para mais um podcast, edição especial, edição Trinca Contábil. E para uma edição especial, convidados especiais. Não é um convidado, são convidados no plural. E para vocês aí que estão acompanhando, ter aquele gostinho na boca, eu vou falar um pouquinho da trajetória. É um casal, ele que já trabalhou no Banco Central, especialista em Banco do Brasil, especialista em tecnologia. Ela, que também é servidora pública, ou foi, ela vai esclarecer, não sei se ela já parou, se já aposentou, mas também é da área pública e empreendedora. Eles que construíram uma empresa de contabilidade, se eu não estiver errado o ano, eles vão me corrigir aqui, em 1996. Aí eles corrigem aqui. E, inclusive, a gente vai querer saber depois, mais a tempo, eu vou perguntar, primeiro veio o casamento ou a sociedade? Ou veio a sociedade ou o casamento? E eles vão explicar um pouquinho disso aqui. Outra coisa na trajetória deles. Não bastava ter esse trabalho e ser empresário, eles são investidores, atuam no ramo aí da construção civil com uma fábrica, investindo em uma fábrica que faz blocos na área da construção civil. Vamos explorar um pouquinho isso aqui também, fazer um jabá aqui desse empreendimento. E também atuam na área do corporativismo, do associativo. Já participaram ou participam do Conselho Regional, não vou dizer o nome, senão vocês vão descobrir, membros de diretoria de sindicato, membros de associações que representam o setor de atuação deles. Eu acho que com um pouco disso aqui já deu para entender. E outra, estão no caminho de ecossistema, participam de uma das maiores mentorias de empresários de Brasília. Eu até vou perguntar, porque eu acho que eles já deviam ter a mentoria deles desde 1996, tem muita bagagem para falar. Pessoal, estou aqui com vocês, Jaqueline e Luigi, da IPAC Contabilidade. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a você pelo convite, né? Uma boa tarde também. Pode corrigir o que eu errei na apresentação aí, fica à vontade. A apresentação boa, hein? Fiquei aqui. Esqueci de falar, tem 2 filhos já adultos. Dois filhos adultos, um de 23 anos, outro de 20 anos, né? Eu sou 27 anos de casados. 27 anos. Então aí eu acho que já responde uma pergunta, hein? Primeiro, O que veio primeiro, a empresa ou o casamento? O casamento. E já emendando na resposta. Então, primeiro vem a empresa, se conhecer aonde e como que veio a sociedade depois? Nós nos conhecemos na faculdade, né? Boa. E logo depois de formado, a gente já teve a iniciativa lá, mais por parte da Jaqueline mesmo, montar a empresa, né? E eu fui sócio desde então, só que eu atuei até 2019 na indústria bancária, né? E depois de então eu me dediquei mais à empresa contábil, né? Então, assim, a minha formação, eu sou contador de formação, com CRC ativo, me verticalizei na área contábil, né? Com especializações e toda a parte de governança, de controladoria, né? E horizontalizei na parte de TI. Então, boa. Eu fiz um bem bolado aí entre TI e contabilidade. Fez um mix de tudo aí. Isso. Aí eu misturei mais ainda, junto com a colega de classe, eu misturei, acabei casando, 2 filhos. Aí já não estava bom de muito trabalho, falou, vou para lá ajudar na empresa. Pois é. Não, e aí quis aposentar, né? Não tem essa de aposentar. Tá novo, tem muito trabalho. Part-time, aposentou de um, arrumou outro. Né? E aí como é que foi, Jaqueline? Então você estava lá na empresa, na labuta, lá ralando, igual todo contador trabalha, rala. E aí um dia você falou, Luiz, sai daí e vem pra cá, aposenta aí, vem aqui que não tá dando conta sozinha mais não. Na verdade, começando assim, falando um pouquinho, né, do início, um pouquinho da Jaqueline, né, então como você colocou, eu sou de família assim, mais humilde e sempre tive muita vontade de mudar, sempre sonhei com vontade de estar conquistando os meus sonhos e era muito certo pra mim que era eu. Então, tinha que correr atrás, não ia cair, né, ali de nada. Então, mesmo passando num concurso público, já sendo funcionária pública, me veio ali um convite para empreender. Então, nós formamos em 1995 e em 1996 eu recebi o primeiro convite, que foi até de um primo, que era advogado, e falou, prima, você não quer montar aqui, pegar um pedaço dessa sala e montar aqui uma empresa? E pasmem, eu
não sabia nada ali de prática, e a contabilidade naquela época era bem diferente, né, do que é hoje. Mas assim, uma coisa que não é diferente, o que você via na faculdade não tinha a ver com o que era a prática, e infelizmente a gente ainda tem muito isso hoje, né? Mas fui lá com a cara e a coragem. Então, eu trabalhava manhã e noite na Secretaria de Educação, então eu era professora. E o que é legal, sabe, Eduardo, que ser professor é algo que me ajudou muito na profissão hoje. Então, porque eu sou uma boa vendedora, eu sei lidar. A nossa profissão exige a gente lidar com situações adversas, e o segmento de educação também te exige muito isso. Então, foi ali o primeiro ato que eu falo de coragem, dizer sim para algo que era totalmente... um mundo totalmente desconhecido, tinha tudo para estar acomodada, porque já tinha um emprego público, já estava ali achando que estava tudo bem, e fui empreender. E logo depois eu já conheci o Luigi, na verdade a gente se conheceu na faculdade, a gente resolveu namorar assim que, eu digo 2 dias depois do baile de formatura, a gente descobriu que a gente estava apaixonado, e ele me convidou para namorar, e aí eu aceitei. E então ali, logo depois, os dois tinham feito contabilidade, e ele falou, vamos ser sócio, nós dois. E aí eu aceitei também ser o sócio que veio, e fomos empreender juntos. Boa. Lógico que ele me apoiando muito, né? Às vezes, final de semana, trabalhando comigo, fazendo os trabalhos que tinham que ser feitos, porque no início é a gente que faz, né? E logo depois veio ser ali o sócio mesmo, então era metade. Mas eu fiquei atuando à frente da empresa e ele ficou no banco. Então... E aí você acabou de explicar um dos segredos do sucesso, porque eu acompanho vocês, vejo que vocês dão palestras, vários eventos na empresa, a facilidade de estar na sala de aula ensinando os alunos, você carrega esses atributos até hoje e pratica, só que agora em outro formato. Ensinando empresários ou colaboradores todo o trâmite ali do dia a dia. É por isso que é o sucesso que tem hoje no palco, vem dessa trajetória na Secretaria de Educação. Então. Foram mais de 15 anos em sala, dando aula. Então, se você falar assim, já como é que você fez? 2 filhos, né? Uma empresa... Né? E dando aula ainda era 40 horas na secretaria, eu não sei explicar, mas foi tudo muito bem feito, tá? Então eu me desdobrei ali, e realmente o fato de ter dado aula há muito tempo, isso me ajudou muito a querer compartilhar conhecimento. Então hoje, Eduardo, eu sinto que, acho que na vida a gente vai construindo fases, a gente vai vivendo fases. Eu acho que a fase que eu estou hoje é querer compartilhar. Particularmente quando eu subo no palco hoje, quando eu passo algum aprendizado, quando eu quero passar algum conhecimento, ou querer que o empresário entenda um pouco a dinâmica que é, a confusão que é, né, que são as leis, o segmento ali, a contabilidade, ou como que o básico que ele precisa saber, é uma vontade muito grande de passar esse conhecimento. E isso é algo hoje que me realiza muito, que eu falo que eu tenho esse propósito, que eu quero muito, eu acho que é o próximo passo. Você fala assim, Jaque, ser mentora e tudo. Eu não sei, não digo ser mentora, mas se eu puder compartilhar, eu digo que eu quero. Já aguardem que quando eles lançarem a mentoria, vai ter lá um pacote, geralmente mentoria, o primeiro que entra, ele pega a água mais clarinha, né? Então anota aí, que se eles abrirem a mentoria, não fica de fora. 2 especialistas. Você falou em servir, Jaque, de ensinar, propósito de ensinar, e de fato é comum hoje em dia, inclusive já tem um mentor nosso, que é o Bruno Avelar, e ele carrega muitos ensinamentos bíblicos, e um dos que ele bate na tecla, servir. Você estar em outros ambientes, não para que as pessoas resolvam o seu problema, mas para que você resolva o problema delas servindo sem esperar nada em troca. Que é exatamente o que você falou, né? Vocês agora estão nesse novo momento, talvez na trajetória profissional, de passar toda a bagagem, o conteúdo para o empresário, para o time de vocês, para que ele possa ter algum crescimento ali na vida. Você também dava aula lá quando você trabalhava com tecnologia? Não. Eu nunca fui de ministrar coisa, né? Já fiz seminários, tá? Mas eu nunca fui dessa área, não. Né? Mas, assim, na vida da gente... você passar conhecimento, né? Seja para um empresário, seja para um colaborador, seja para um amigo, te fortalece, né? Faz com que você adquira mais conhecimento. Então, isso que você acabou de falar, né? De
você passar o teu conhecimento, né, sem querer algo em troca, no final das contas você recebe em dobro, né? As coisas vêm, caminham de uma forma muito espontânea e livre para vocês. Então, assim, a gente passa a boa parte do meu dia ou ensinando para empresário, ou ensinando para colaborador, seja questão técnica, seja questão de comportamento e relacionamento. Então, até um dia desse comentei com a Jaqueline que eu estou gastando mais tempo conversando dentro da empresa. Não sei se a palavra seria gastar, mas eu estou investindo mais tempo em conversando com as pessoas dentro da empresa do que fazendo outra coisa, né? Quando eu falo as pessoas, clientes também, né? E não clientes, né? É o tempo que a gente acaba dedicando a isso, né? Vamos lá. Só para complementar, é incrível, Eduardo, isso que você falou, como a gente percebe isso com os anos ali, com o tempo, né? Então, hoje, quando eu disse compartilhar, é como se o universo fosse criando ali uma energia, algo muito positivo. Então, eu acho que tudo que você faz, né, você tem que fazer de coração. Você tem que fazer de bom não grado. Querendo nada em troca. Não querendo nada em troca, né? Eu acho que é igual, se fala muito isso hoje, né? Você ser interessante e não interesseiro, né? Então, eu digo que você hoje poder compartilhar, eu me sinto assim, eu me sinto muito feliz. Eu realmente fico com uma vontade enorme de falar a linguagem de quem está me escutando e não a minha. E eu sou prova vivo, né? Entendeu? Quantas vezes nessa trajetória eu não liguei para vocês pedindo orientação, esclarecimento, e vocês sempre ali solícitos ajudando, sem esperar nada em troca. É uma troca gratificante, né? Eu também, quantas vezes não falei com você pedindo alguma orientação, às vezes o caminho, a gente sabe até qual caminho percorrer, né? Mas a gente não sabe se a pedra que está no caminho ela está solta, se ela está firme, se não, né? E às vezes o colega que nos dá essa informação já passou por aquele caminho algumas vezes, né? Pode ser uma pessoa que está iniciando na profissão agora, como pode ser uma pessoa com muita vivência naquilo que você está precisando. E a nossa profissão, eu não tenho medo nenhum de compartilhar, muito pelo contrário, eu adoro ver alguém crescer. Principalmente as mulheres, né? Que eu sou muito ligada a elas também. Eu quero pegar um gancho da resposta do Luigi e aí eu vou ver se a Jaqueline complementa. Eu não sei de vocês, mas lá, inclusive, eu não comentei, o William, pessoal, não está aqui presente, porque ele está lá nos Estados Unidos da Flórida. Inclusive, quem quiser, ele entrevistou ontem, ele foi entrevistado num programa norte-americano, a gente brincou que era a Ana Maria Braga da Flórida. Quem quiser, acompanha no Instagram. William, um abraço. Espero te representar à altura aqui com o Luigi e com a Jaqueline. Na próxima você vai estar comigo aqui, amigo. E depois de um tempo eu vou dizer, o que eu vou falar aqui agora não foi sempre que a gente teve essa visão. Ao longo da trajetória, a gente começou a perceber que o principal ativo da empresa são as pessoas. E eu não vou ser hipócrita de dizer que desde quando eu abri eu pensava assim. Isso foi adquirindo maturidade ao longo do caminho, muito ensinamento, muitos erros, para a gente perceber que as pessoas são o principal ativo do lado ali do cliente, nem em cima nem embaixo, mas do lado. E aí o Luiz falou, hoje eu estou investindo muito mais tempo com o time. E aí pega um empresário que está aqui que não tem esse ritual. Se você puder, Jaqueline, depois o Luiz complementar, é um ritual? Como é que é esse momento? É um one-on-one? É um momento, um café com sócios? Você chama para uma sala? Como que vocês colocam em prática esse ato de investir tempo com o time? Porque eu acredito que é para gerar conexão, gerando conexão, ele se sente mais valorizado e talvez se doa mais para a empresa. Conta na prática como que é esse ritual que vocês estão fazendo de investir tempo no dia a dia com o colaborador, que eu acredito que não é só treinamento técnico. Às vezes é para conhecer a vida da pessoa, quem está por detrás ali, as dificuldades, tudo. Eu tenho muito uma escuta aberta. Eu falo que a minha sala ela é aberta para quem quiser bater e conversar. Então, e assim, tem colaborador que inclusive fala, nossa, eu não vou conversar com você, porque você é uma psicóloga. E eu acredito, lembra que eu falei que ser professora me ajudou em muitas coisas? Então eu falo que eu acabo sendo um pouco psicólogo, porque você imagina, eu já dei aula para 40
crianças numa sala, 40 seres humanos, onde cada um tem uma personalidade, você tem que saber conhecer ao longo do ano cada um. Então isso te mostra, me trabalhou uma sensibilidade, uma escuta, se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, porque a gente sabe que como empresário também não é fácil, a gente tem que também tomar decisões bem difíceis. A empresa tem que ter, eu falo, tem que ter regras bem esclarecidas, definidas. Isso assim, à medida que você vai crescendo, isso é necessário. Não é uma opção, é uma necessidade, né? Então, uma coisa é você ser pequeno, ter 2, 3 colaboradores. Agora, quando você vai para o universo ali, a gente hoje tem 50. Eu já ia perguntar, 50 colaboradores. Não é um Audax, 50 colaboradores, vamos dizer que cada um, então vocês estão aí ajudando a manter 50 lares e podemos dizer aí que umas 200 pessoas que dependem hoje por 4, né? 200 pessoas que vocês ajudam a levar a comida para dentro de casa. É uma convivência, a maior parte do tempo. Né? É um time dentro. Quase uma família, mas não chega a ser uma família, mas muito próximo disso. E é um desafio, eu falo que é um desafio diário você lidar, você estar à frente de uma equipe, um time de colaboradores, 50. Então você tem esse desafio diário. E para empreender, para o empresário, eu digo que hoje esse é um dos maiores desafios. É a gente lidar, né, com esse time, com esse grupo de pessoas ali com você, que está ao seu lado, que é o que vai te levar para o próximo nível diariamente. Então, você falou um negócio, eu estava conversando outro dia sobre essa questão de time, pessoas me fizeram essa pergunta. Num café com sócios que a gente tem, é um ritual que a gente tem na empresa, fizemos um ontem, senta parte do time, eles podem perguntar o que quiser, falar o que quiser, é aberto. É um bate-papo. E um perguntou, qual é o maior desafio hoje? E aí a resposta foi, pessoas e processos. E aí depois eu fiquei me refletindo, por que pessoas é um desafio? Por que contabilidade não é? E a conclusão que eu cheguei, não sei se vocês, porque contabilidade eu fui preparado para atuar com isso. Pessoas eu não fui. Não fui. Eu fiz uma reflexão. Eu fiz pouquíssimos cursos de como lidar com pessoas, como liderar. Aprendi na prática. Li livros, li. Mas contabilidade eu fiquei 4 anos, fiz 2 pós para ter o conhecimento técnico. Pessoas não sei se vocês... E eu fiz, é por isso que é um desafio, porque eu não estou me capacitando no mesmo nível de energia e frequência que eu me capacitei na área técnica. Não, e assim, exige muito de você, porque você também é um ser humano. O empresário também tem muitas coisas para viver e enfrentar diariamente, muitos desafios. Mas uma coisa é certa, quando você para e escuta a pessoa, você começa a entender um pouco... O outro lado, você escuta ali histórias que te levam a refletir sobre muitas coisas, inclusive a sua própria postura ali no dia a dia. Então eu tenho muito essa escuta aberta, eu gosto muito de estar próximo do time, de chegar nas pessoas, de cumprimentar, de dar bom dia, de pegar, de tocar, entendeu? Me fazer presente. Técnica de rapport, né? A empresa hoje tem reuniões... Isso até eu agradeço muito o Luiz, porque ele trouxe essa dinâmica de reuniões pontuais toda semana. De gestão, né? Tanto assim, com os eu gestores. tive uma formação também na área empresarial, né, de gestão, né, na área de gestão durante muito tempo, né? Mas, assim, nunca é suficiente, né? Não é porque a pessoa teve formação na área de gestão de pessoas que não vai ser um desafio. Que não vai ser um desafio, porque cada um ele tem uma história, pesado, né? Cada um tem uma necessidade, tem uma forma, não sei o quê. Então, assim, hoje esse é um desafio meu constante, né? E a gente tem uma rotina muito intensa, né? Então, assim, recentemente eu peguei meu celular e mostrei para um amigo, falei assim, minha agenda de reunião parece consultório médico, que é assim, a cada meia hora, 40 minutos, tem uma reunião, né? Seja interna, seja por videoconferência, seja presencial, assim, tem uma reunião. Então eu pauto a minha agenda marcando esses momentos para não ter perder muita coisa ali, né? E assim, por exemplo, a Jaqueline, ela tem um estilo que ela passa em todos os setores, conversa com todo mundo, né? Vai fazendo essa interação.
Então, eu trouxe para a gestão, né, um planejamento de reuniões. Né? Então, assim, a semana eu tenho uma sequência de reuniões previamente marcada, toda semana, naquele dia da semana. Então, eu tenho reunião de colegiado, eu tenho reunião com o financeiro, eu tenho reunião com o departamento A, tenho reunião com o departamento B, tem reunião que eu vou cobrar alguma coisa. Por quê? É o momento que eu reservo para sentar ali com um time, né, e entender as dores deles, né, e ver a evolução daquilo que tá ocorrendo. Né? Fora isso, a janela nossa de reuniões com os times, ela é muito, digamos, volátil, né, muito variada, porque há momentos que você precisa se dedicar a escutar. Né? Chega um colaborador ou alguma outra pessoa e quer conversar com você. Muitas das vezes ele quer só desabafar e você tem de ter um ouvido e entender a dor dele para a gente melhorar a situação dessa pessoa, né? Pelo menos dar um conforto para ela, para que ela possa caminhar junto com você dentro da empresa com a melhor performance dela. Seja agradável, né? Que seja agradável, né? E tem pessoas, tá, Eduardo, dentro da empresa para estar escutando, porque você pode pensar assim, poxa, mas o gestor, né, o dono que está fazendo essa questão de escuta. Não é. Mas eu acredito que às vezes, se você para um pouco do seu tempo e você escuta a pessoa que está dentro da sua empresa, que está ali todo dia, né, trabalhando num propósito do seu crescimento junto, isso faz muita diferença. Aí, assim, pode muita gente achar, não, mas, poxa, Luiz, Jaqueline, por que não contrata o RH? Por que não cria uma política assim? O que eu tô querendo colocar mesmo aqui... RH, mesmo que se tiver... mesmo se tiver, você tem que ter. É como talvez assim... profissionaliza, complementa, mas não substitui. Porque é incrível que às vezes você sente a pessoa querendo chegar até você. A conexão, né? E se você simplesmente fecha isso, talvez você não vai enxergar muita coisa dentro da sua empresa. Entendeu? E hoje, Eduardo, a gente vê que um dos maiores desafios do crescimento do empresário, não só contábil, nós somos empresários contábeis, a gente sofre essa dor, mas todo empresário. Mas assim, dentro do nosso segmento, são pessoas. Então a gente hoje tem toda a capacidade de crescer, tem tecnologia, tem IA, tem tudo, mas as pessoas, eu digo que elas são muito necessárias e insubstituíveis, né? E nós precisamos. E aí, às vezes, clima... os 3 pilares, né? Pessoas, processo e tecnologia. Né? Um clima, às vezes, um detalhe, né? Um detalhe que, se você fizer uma condução rápida, você evita todo um transtorno dentro da sua empresa. Agora eu vou usar vocês como mentores. A gente falando de desafio... Não vou dizer que é um desafio, mas eu estou passando por uma situação que vocês... Uma pergunta rápida. Vocês estão juntos como sócios lá na IPAC há quanto tempo? Sócios? 30 anos. Mas quando você foi para a empresa? Quando você... Desde o início você já estava lá? Desde o início como sócio. Desde o início, quando, sim. Compartilhando o dia a dia junto ali, o batidão pesado. Aí o quê? Uns 6 anos. 6 anos. 6. Então pronto, já tem muito tempo. A minha esposa, ela é da área de saúde. E ela sempre teve uma boa referência na área de liderança. E ela veio para o Grupo 3SA cuidar do nosso RH. E aí a pergunta que eu quero deixar para vocês é: como que foram nesses 6 anos, e ainda hoje, e aí se pode cada um responder, os desafios de empreender em casal? Dentro de casa, vocês falam de trabalho, tem alguma regra, no café da manhã não pode falar disso, na empresa não fala... Como que você... Ou não, gente, a gente se vira, não tem regra não, e dá certo assim. É difícil, vou deixar ele falar primeiro. Mas, assim, essa pergunta, ela era boa, igual aquele programa do namorado, tampa o ouvido, olho, né? aí a pessoa fala outro, e compara, né? Não é uma situação simples, tá? Eu vou explicar por quê, né? Nós estamos casados há 26 anos. Vai fazer 27. Vai fazer 27 agora. E quando você está na atividade laboral sua distinta, né, não junto, né, separado, né,
Você tem um embate, vamos supor que nós dois vamos virar sócio. Né? E no dia a dia, a gente conversando ali, tá, que não sei o que, a gente discutiu. Certo. Fechou o dia, eu vou para casa, você vai para sua casa. Eu cheguei em casa e você não está lá para conversar. Né? Quando é em casal, que moram juntos, tem filhos juntos, na mesma casa, na mesma cama, a coisa não é bem assim. Não dá para eu sair, porque opiniões vão ter sempre opiniões divergentes. Né? Não dá para simplesmente eu sair, chegar em casa e virar a chave e achar que está tudo certo. Não, porque nós somos pessoas e a gente carrega essas angústias, esses desejos para a nossa casa também. Né? Então, eu tento evitar de tratar de negócio dentro de casa. Agora, isso não quer dizer que eu consiga, né? Porque a gente acaba tratando de negócio dentro de casa. E, às vezes, em posições antagônicas. Né? A Jaqueline entende de uma forma, eu entendo de outra forma, mas a gente sabe lidar com isso e a gente vai convivendo, vai aprendendo, vai tocando o barco. Não é uma coisa fácil. Né? Recentemente me fizeram uma pergunta, eu fiz fui fazer uma escalada numa montanha, aí me perguntaram, né? Aí eu falei assim, olha, não me arrependo, não indico e não volto. Né? Então, Legendários, não? Oi? É o Legendários, não? Não, eu fui no Kilimanjaro, na África. Né? Não me arrependo, não indico e não volto. Né? Então, assim, eu não me arrependo de ter negócio com a minha esposa e de estar trabalhando com ela, né? Mas eu não indico para todo mundo, não. Entendeu? Porque é difícil. É um outro desafio. É um outro desafio. E o casal tem que ter maturidade para conseguir separar o que é família, o que é vida conjugal, o que é negócio. Boa. É difícil isso. Lá no nosso, no organograma, o RH era vinculado a mim. Não, ela vem, ela é vinculada ao William. Eu até apoio no RH em questões operacionais, que é onde o William é mais financeiro no RH. Mas na hora de alguma coisa tem que falar com um chefe, alguma coisa que depende de hierarquia, tudo. Tirar folga. Folga não é pra mim que você pede, é pra ele. Não sei o que, não. Isso aí é com ele. Eu resolvo a dor do operacional do RH, que é como se fosse um consultor. Agora o resto é com ele. Agora eu quero você, Jaqueline. Como que é empreender casal? É um desafio também? Se como que você lida com isso? E o demais. E como que vocês podem aconselhar alguém que está aqui cara, você falou, não recomendo, depende. E você? Como é a sua opinião também para quem está pensando sobre isso? Empreender em casal, digo que é um grande desafio. E como o Luiz colocou, não recomendo, não é para qualquer um. Né? Porque, de fato, você vive ali muitas angústias, muitos embates. Porque não adianta ser tudo falar no mar de rosa, porque não é. Tem coisa difícil. E aí você imagina, eu tive à frente da empresa, no comando da IPAC, por quase 25 anos, sozinha. Sozinha, que eu digo assim, ali no dia a dia. No dia a dia, né? Então o Luiz chegou para esse dia a dia que eu conheço bem, que eu vivenciei, que eu me virei ali, dominei. E daí ele chega e ele quer colocar algumas coisas que não estou dizendo que não foram boas. Hoje eu enxergo que são boas, mas o início é conturbado. É mudança, né? É mudança. E mudança sempre é difícil para todo mundo que está vivendo ela. Né? Então ele chega, ele é muito ríspido, assim, ele é muito duro, tá? Ele fala assim, ou eu cuido ou você cuida. E aí você imagina, eu cuidava de tudo, e de repente eu não posso mais nem opinar, tipo, eu não posso cuidar, porque aí ele já fala que eu tô entrando na área dele. E aí ele fala, não, você vai entrar, você vai opinar, então você cuida. Aí, caramba, né, Então, existe também na vida, com o passar do tempo, a gente tem que aprender isso, a sabedoria. Tem que ser emocional. Maturidade, sabedoria. O que eu posso falar hoje? Falar aqui com o Luiz olhando, né? O início foi bem difícil para mim, porque inclusive por muitas vezes, e até hoje às vezes eu ainda falo isso com ele, tá?
eu entendia que ele menosprezava todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, a minha vivência. Então, tipo assim, por que ele não quer me ouvir? Por que ele não quer seguir o que eu falo e tudo? Mas eu entendi que ele também é um profissional, que ele também tem que ter o espaço dele. É difícil? É fácil? Não. Mas, a partir do momento que você entende que veio para somar, para contribuir, é essa função que no final todo mundo ganha, e a empresa de fato ganhou. Então, hoje eu digo que a IPAC, ela deu um avanço, ela cresceu muito, que eu não tenho medo de falar. Que se eu estivesse só, se eu não tivesse com o meu sócio presente ali no dia a dia para dividir responsabilidades, eu não teria crescido tanto. Porque provavelmente, porque eu não ia eu não ia aceitar muitos desafios, por mais corajosa que eu seja. Dois correndo risco de crescimento é mais fácil do que um. Mas assim, é realmente um exercício. Um exercício de muitas vezes, hoje, quando a equipe já chega e vem, porque eu sempre era mãezona, tá? Vai na Jaqueline, que ela vai deixar. Hoje eu já falo, não, vamos fazer o seguinte, fala com o Luigi, ele que é o financeiro, eu que não vou arrumar confusão com ele, porque eu também obedeço. E ainda assim arrumo, viu? Não, e ele é curto e grosso, tá, Eduardo? Ele é categórico, ele é preto no branco, ele não tem essa de negociar, não tem essa porque é esposa, não, ali na empresa a ordem é essa, e se você passar por cima, eu vou desautorizar. Ou seja, imagine na minha cabeça que eu cuidava, manipulava toda essa empresa, tinha toda ela na minha mão. Você teve que trabalhar 100%. Bastante o ego aí. Muito. Trabalhei muito o ego, trabalhei muito a questão de dividir, compartilhar, realmente entender que ele vai fazer, porque a gente, quando cuida de tudo, a gente acha que é difícil a gente entregar para o outro, né? E agora, eu ainda tenho que melhorar, e eu acho que o mais importante é a gente sempre entender que a gente pode melhorar. A gente nunca achar que a gente é autossuficiente, que a gente já está no máximo, que não tem nada para aprender de novo. Boa. A gente precisa estar fazendo essa reflexão. E quando a gente vai amadurecendo, a gente aprende muito a fazer essa reflexão. Então, eu venho me trabalhando muito mesmo, para tentar ser mais tranquila. De fato, o Luigi, ele tem um lado muito bom, porque às vezes eu quero, por eu ser mais ansiosa, mais dinâmica, mais estressada, né? Tipo, mais... às vezes eu quero chegar em casa e vou falando, e às vezes eu parto pra cima, entendeu? E ele só... Não vou falar de trabalho agora, eu quero a minha esposa aqui agora, aqui em casa. Então ele me desarma. Você desliga. Ele me desarma, porque ele dá os cortes. Nem sempre eu consigo desarmar. Mas ele faz muitas vezes. Boa. E eu acho que é por aí. Eu acho que você vai construindo, você vai criando. Um tá numa temperatura, o outro esfria. Quando muda, vai. Agora, o que é importante, tá, Eduardo? Não deixar que isso seja um problema. Porque aí qual o sentido de você querer o seu companheiro, o seu parceiro ali do lado para trabalhar com você, se não vai construir algo que é melhor do que o que você tem, né? Eu vou... A Débora que está aqui, que ajuda a gente no podcast, ela vai brigar comigo, porque ela prepara um monte de coisa, chega aqui eu mudo tudo. Eu gostei dessa pegada de desafio, porque eu vi que vocês gostam de falar de desafio. Falei de desafio de time, falou desafio no casamento, então eu vou colocar um, e aí vocês vão me dizer se dá para falar desse tema, porque eu não sei se dá. Hoje de manhã, lendo as matérias, teve uma grande rede de restaurantes do Brasil, que em Brasília adquiriu, não sei se 100%, mas um pedaço de um outro restaurante. E eu sei que vocês fazem a contabilidade de uma grande rede de restaurantes, que é essa que comprou. Se puder citar o nome, por mim não tem problema, vocês que me dizem. E eu não sei se vocês participaram dessa operação, se vocês são os contadores da empresa que comprou. E se são, não quero detalhes, mas eu queria que vocês pudessem dizer como que é o desafio de estar do lado de um gigante comprando um menor, porque provavelmente você acaba assessorando nesse processo. E aí, foram vocês participaram e como que foi? Vocês sabem do caso que eu estou falando? Eu sei, a gente sabe. A gente sabe. Mas Não, sem detalhes, não precisa dizer nomes. A gente não pode entrar muito mais Pensa uma operação de M&A, Eduardo. Participei de uma operação de M&A e do lado de uma grande empresa comprando M&A, a importância do contador
Na verdade, assim, a participação desse M&A, a gente teve um outro papel. Né? Digamos que o papel é do conforto... Não foi programado não, tá? Eu vi hoje de manhã. É do conforto de compliance que a gente consegue passar para o adquirente. Né? Ela não chegou da gente fazer a avaliação, né, da que estava sendo comprada, mas de que quem estava comprando ele tem um conforto de compliance conosco, né? E isso... ele usa essa estrutura para... para o dia a dia dele. Né? Não necessariamente essa aquisição vai ter alguma troca de contabilidade, não é nada disso. Né? Mas dá um conforto para quem está comprando saber que a operação dele ela está num nível de compliance que ele pode plugar outras. Que ele pode plugar outras, né? E a dele não vai poluir as outras operações. E ele não vai se bagunçar colocando uma outra aqui, porque ele está muito redondinho, que cabe um pouquinho. Se o outro é bagunçado, cabe um pouquinho de bagunça aqui para arrumar, né? E aí, como o adquirente tem um nível de compliance muito alto, né? Ele não aceita uma coisa mais ou menos. Sim. Né? Então, a exigência deles com a contabilidade é muito... Até porque esse tipo de operação, né, esse tipo de negociação, ela é muito sigilosa às vezes. Não, sempre né? Então, a gente fornece número, a gente fornece informação. Só comentei porque está na mídia. Mas a gente... mas a gente sabe que ela acontece ali, né? E nós, contadores, muitas vezes a gente é comunicado, né? A gente geralmente tem que manter o sigilo. É o primeiro, mas a gente mantém um sigilo. E isso é uma coisa, né, Eduardo, que a gente preza muito na nossa profissão. Tanto é que é uma coisa que eu sempre trabalhei muito na IPAC. Né? Quando eu estava à frente, sozinha, sem o Luiz estar comigo, o meu nome, da Jaqueline, o nome da empresa e a ética. Né? A ética da gente ser muito cauteloso, não colocar o cliente nunca, né? Tanto é que às vezes até para falar do cliente a gente pede para ele, posso? Sim. Né? Porque na verdade os colegas falam mais da gente do que, acho que se você observar no meio que a gente convive, os colegas que falam, Jaque, né, o Luiz, que são os contadores, a gente fala menos. Mas assim, é uma coisa que a gente vem prezando, tanto é que a gente tem às vezes sociedades que se desfazem. E os clientes, mesmo se desfazendo, não sendo mais sócio, os dois permanecem com a empresa. Exatamente por saber que a gente tem essa parte ética muito... Por conta, talvez, da segurança do compliance, não. Eu prefiro continuar do que me aventurar com outro profissional. Então, a gente tem essa segurança... A gente passa essa segurança e é isso. Isso é um dos valores, né? A ética... o cuidado, seguir ali a risco que a nossa profissão exige, para que o cliente tenha confiança. Não, eu sei que o meu ex-sócio, ou né, que a sociedade não tem, mas eu sei que a minha contabilidade é eticamente, politicamente correta, ela não mistura as coisas, ela não... Entendeu? Envolve. Mas é muito legal, assim, a gente, igual o Luiz colocou, o compliance, né? Você entender que a empresa está... Você tem informações que a empresa é saudável, que ela pode participar de negócio. Eu acho que o nosso segmento ele é muito importante nessa área. E eu diria que, conhecendo isso, pelo que vocês falaram, esse nível de eficiência técnica, atrelando contabilidade a compliance, é um dos motivos que vocês deviam estar aqui, ó, na Trinca Contábil, que é um ecossistema que pega os melhores de cada setor. A melhor contabilidade no setor alimentício que anexa compliance. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque aí o mercado todo vai enxergar vocês. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas agora, eu quero mudar um pouquinho. Também é desafio, tá? É um quadro novo que a gente tem no podcast. A vida é um grande desafio, né? Sem pressão. Se não tiver desafio... sem desconforto, você não cresce. Sem desafio, não cresce também. Esse quadro novo é um quadro interessante que eu vou ligar. Nós vamos ligar para alguém que conhece vocês e eu vou fazer uma pergunta para essa pessoa. Não é combinado, ela não sabe que vai ligar. E a gente vai descobrir. Vamos ver se a moral tá boa. Eita. Leila. Vamos lá. Vamos embora. Vamos ligar do seu? Vamos lá.
Vamos ligar pro mentor Ver se o deles. pessoal atende, Vamos ver se né? atende. A gente vai né? até 3 ligações. Na verdade, a gente vamos tentar falar com uma dessas e eu vou ligar pro William para ver se ele consegue fazer uma pergunta no ar aqui. Eu coloquei o Se meu. der, liga de vídeo, Luigi. Se der. Aí. Você bota no WhatsApp e liga de vídeo. Mas A gente se aprendeu- a pessoa tá no banho, como é que Não tem faz? problema. Aí ele não atende, ele muda para áudio. O vídeo cria mais conexão. Fala o nome dele? Da Oi? pessoa? A gente pode falar aqui, pode falar. não, Pode falar quem é. Vamos. Pode explicar quem é aí. Meu Deus, isso é tanta Aí mensagem. deixa Liga que eu normal atendo. e depois Quando ele passa for pro atender, vídeo, deixa né? que eu atendo. Tá. Então liga normal? Liga normal e aí passa pro vídeo, né? Pode ser, vê se O ele. que você acha? Ravel. Opa, boa tarde, Ravel. Aqui quem fala é Eduardo, amigo do Luigi. Ele tá numa gravação de um podcast e a gente queria que você participasse aqui rapidamente de um quadro. Podemos contar com você? Uma pergunta rápida, menos de 3 minutos. Posso mudar para vídeo? Não, tranquilo. Se mudou aí para você, ó, tô aqui. Ei, Ravel, me senti até importante agora, ó, Luigi. O Ravel atendeu, eu tava aqui tremendo. Pessoal, boa, então, ó, agora tá aqui no microfone, Ravel. Primeiro, que honra, um prazer enorme poder falar com você. Eu acompanho as postagens, nós somos amigos de longa data, acompanho eles nas redes sociais e vejo o tanto que. Aqui, ó, apareceu no vídeo aí, para quem tá lá, o Ravel, o mentor deles. Ó. Aí. E aí, Ravel? A pergunta rápida, para não tomar muito seu tempo. Obrigado pelo tempo, tá? É um prestígio enorme poder ter você contribuindo. Ravel, você conheceu o Luigi e a Jaqueline lá atrás, quando eles entraram na sua mentoria, e você convive com eles hoje. Resume pra gente, rapidamente, como que foi esse crescimento deles, estando ao seu lado, e por que é importante se colocar em outros ambientes para ter esse crescimento? Excelente pergunta, viu? Não sei quanto tempo você passou pensando nela, não me acertou. Primeiro ponto é porque a Jaqueline e o Luigi, eles carregam uma qualidade que é rara. Eles têm humildade para querer aprender sempre. Apesar de serem gigantes no que fazem, e como seres humanos, né, que são, né, exemplos de pai, de casal, de amigos para mim, eles sempre estão querendo aprender. E aí isso é bíblico, né? Aquele que serve, na verdade, é o primeiro. Então, eles nunca tiveram esse medo de se colocar no lugar de aprender. Então, daí explica o porquê que eles escolheram tanto, né? Porque eles plantam toda vez que estão juntos. E aí o ambiente vai moldando, trazendo informações novas, vai impulsionando. E a verdade é que a gente cresceu junto, porque a Bíblia fala que é melhor serem 2 do que ser 1. Porque se um cai, o outro levanta. Então, esse é o poder da comunidade. No ambiente onde todo mundo está crescendo, é impossível você não crescer. Então, a mentoria, o Iron, ele nada mais é do que crescer e contribuir. Então, tá todo mundo contribuindo, tá todo mundo crescendo. Aí todo mundo vai pro topo. É isso. Sensacional, Ravel, muito bom. Tenho A gente nem certeza. combinou, né? A gente nem combinou de Mas falar. o bom é de ser assim. bem, Ele, parece vamos que ele avisar antes. falou. Não pode avisar não. Tem que ser, o genuíno é o espontâneo. E muito bom, maravilha o ensinamento. Tenho certeza que quem está ouvindo aqui, e se está em alguma dúvida em entrar em outro ambiente, não tem mais dúvida, né? Algum recado que vocês querem deixar para o Ravel? É só agradecimento. Que a gente. Eu passei o telefone aqui e não sabia se você ia atender, nem o que você ia falar, né? Podia falar até mal. Né? Eu agradeço. E é verdade, ele tava com. E se falar mal? Rapaz, aí a gente decide, corta ou coloca no ar. Ravel, muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe, viu? Abraço. Obrigado. Deus, valeu. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Ravel. Pode desligar aí. É isso aí. Aqui a gente faz assim, é ao vivo. Mais uma vez, obrigado, Ravel. Espero que você assista o nosso podcast. Eu não falei, mas já deixo aqui um convite. Depois, quem sabe, você não está aqui também para a gente poder compartilhar agora em 1 hora e 10 minutos todos esses ensinamentos aqui que você fez com a gente. A gente tem mais 10 minutinhos antes de eu entrar num quadro do ping-pong. Eu queria falar um pouco de propósito. O Luigi fala muito de gestão, acredito que ele já deve ter muita habilidade em fazer planejamento estratégico, ele comentou um pouco aqui. Vocês estão aí há 30 anos empreendendo, então não é à toa.
tem planejamento envolvido, e planejamento geralmente ele está atrelado à visão, que está atrelado a propósito. Qual é a próxima grande meta da IPAC? E ela existe para chegar em qual propósito? É uma pergunta difícil, né? A gente teve um crescimento muito forte de uns anos para cá, né? E esse crescimento ele veio por várias ações que a gente tomou antes, previamente, né? E que eu falo assim, às vezes quando o cavalo passa selado, né? Você não pode negar, né? Subir e vai, né? E isso aconteceu algumas vezes conosco, e a gente teve a precaução antes do fato acontecer, a gente se preparar para que isso aconteça, né? Então, hoje o IPAC atua em vários estados brasileiros, né, com clientes distribuídos pelo país. A gente tem um desafio de consolidar a nossa participação, né, em vários estados, e quando eu falo consolidar, de forma que a gente consiga ser visto como uma empresa séria que quer jogar o jogo sério, e não como uma empresa de contabilidade que entrega o boleto ou a guia de pagamento, né? Então a gente busca muito ser a extensão das empresas, né? Esse eu acho que é o maior desafio nosso, né? Isso, a gente vem imprimindo essa forma de atuar, de se relacionar com os clientes já há alguns anos, né? Mas a gente vê que o crescimento exige que não só os donos pensem assim, mas todo mundo na equipe. Então, trazer essa vontade, né, de ser a extensão das empresas e não um mero birô de geração de guias, né, que é o maior desafio nosso, para que todos na empresa enxerguem isso e ele incorpore essa questão de ser a extensão da empresa, ele ser um consultor da empresa, ser um assessor da empresa, né? Eu acho que esse é um grande desafio. A gente está num momento que eu digo para a nossa profissão de virada total. Tsunami, né? E ali, quem já buscou, né? Ou quem já está pensando aonde vai, qual é o melhor, né? Local. Então eu falo que a gente está num momento de muita mudança. Mas é extremamente importante quem já está enxergando que esse momento é de mudança. Há um tempo atrás, a gente pensava assim, como que vai ser o futuro daqui 10 anos? Como que eu imagino o futuro daqui 5 anos? Se você observar hoje, você não consegue determinar como que vai ser daqui a 5 anos. Inclusive a nossa profissão. A gente sabe que tem mudança, que tem... Aí nós temos aí a reforma, por exemplo, onde muda totalmente o formato, né, de consultoria, de você atuar junto às empresas. Mas uma coisa é certa, como o Luiz colocou, você ser a extensão, você ser o consultor, você ser o assessor, você, entendeu? Você estar junto, você sair na frente, você ter conhecimento, Eduardo. Ou seja... ser autoridade no que faz. Então, eu quero que a IPAC continue e busque ser autoridade em tudo que tem de novo, que seja para poder... desculpa, gente. Que seja para poder ajudar nesse crescimento. A gente enxergar a empresa, o empresário que a gente atende, realmente tendo informação, sentindo a gente... Cada dia mais importante essa consultoria, né? A nossa profissão, para tomada de decisão. É consultoria. Né? Para tomada de decisão e que a gente veja essas empresas crescendo. E aí, como eu coloquei no início, é o propósito. A mesma coisa, de eu passar o conhecimento, eu enxergar que para quem eu passei o conhecimento, entendeu, aprendeu. Boa. E ao mesmo tempo a IPAC, ao fazer o seu atendimento, a prestar o seu serviço, ela ser vista de fato como uma empresa que é de suma importância
para andar junto com o empresário, né? Então a gente vê aí que a gente está no meio de um grande mudança aí de inteligência artificial, de processos automatizados, mas eu vejo, e já vem se falando isso, que eu falo que o que vai mais contar, que o que vai ser mais importante é a atenção. Ou seja, continua muito válido o atendimento, a atenção. Então, olha só como são duas linhas assim, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que progredir em automatizar processos, né? Não ter, ao mesmo tempo eu preciso de pessoas e eu preciso trabalhar atendimento e atenção, porque o ser humano, ele quer isso. Ainda mais e a nossa profissão geração precisa. Que é mais carente de atenção, talvez, né? E quando eu digo atenção, é realmente você. Tanto quando a gente falou aqui dos nossos colaboradores, da nossa empresa, o próprio empresário e o cliente que você atende, quando ele vem, ele quer ser atendido. Ele quer atendimento, ele quer atenção. Né? Então a gente percebe muito isso. Lá a gente brinca que ele tem que ser entendido. Entendido, né? Exatamente. Porque entendido porque você foi escutar, você atendeu, você tentou resolver. Eu vou pegar o gancho da sua resposta aí depois vamos falar que eu estou saindo do roteiro de novo. Você falou novamente, ensinamento, capacitação, e eu vejo que vocês têm muito hábito de leitura. Você recomenda, fugindo aqui, eu estou pulando para não pegar o gancho. O que vocês recomendam para o empresário que está aqui, está vendo essa trajetória de sucesso? Eu sei que ele tem que fazer curso, tem que fazer mentoria, tem que estar em outros ambientes. Mas eu sei que também muitas coisas que vocês praticam são de livros. Tem algum livro que vocês recomendam para o empresário, que vocês lembram, cara, leia esse, que isso aqui vai dar o estalo, vai mudar? Cara, assim, eu não costumo ler muito livro técnico. Eu leio... A gente, no dia a dia, a gente estuda muito a legislação, né, como funciona, essa coisa assim. Então, eu tenho um hábito assim de, pelo menos uma vez por dia, eu ler alguma coisa. Isso pode ser uma página, pode ser um parágrafo, pode ser um capítulo, né? De alguma coisa, não precisa ser uma questão, um livro técnico, né? Pode ser um romance, aventura. Então, assim, agora está me falhando aqui o nome do livro. Eu tenho muitos livros. Eu vou lendo uns pedacinhos, entendeu? Eu gosto de ler, mas assim, colocar um livro, se você me perguntar agora, eu vou ficar devendo, porque... E eu leio muito mesmo, tá, Eduardo? Muito. Mas leio muito também... É uma fonte de recurso para crescimento profissional, pessoal. Sim. Até para orientar o time, né? Não, mas eu acabo me consumindo muito conteúdo também voltado para a nossa profissão. Porque eu acho que o empresário, não só técnico, tá? É igual você colocou, você participa de uma comunidade, você participa... Que é isso aqui? Lembrei o... Você participa de uma comunidade, você tá no meio... Por exemplo, hoje nós somos empresários contábeis. Então, se nós somos empresários contábeis, é muito bom a gente ter conhecimento de outros empresários, né? E buscar ali informação com outros. Você não vai conseguir ter tudo. Você não vai conseguir se informar de tudo sozinho. Hoje a gente tem uma rede... que você pode usá-la para que você esteja ali já recebendo insights diários a cada momento, para que você, como empresário, você não passe por uma dor que alguém já passou e já resolveu. Entendeu? Então, assim... Mas fale, pode falar, eu te cortei. Eu peguei aqui, eu lembrei o nome do livro, né? Tem esse livro, eu li ele quando eu estava me preparando para subir o Kilimanjaro, né? Porque ele trabalha muito com a persistência, né? De você superar a tua dor, né? E para a vida profissional, empresarial, eu consegui fazer uma correlação dele, né? De você nunca desistir daquilo que você está buscando dentro da sua empresa, né? E você persistir naquilo dali, né?
Esse livro... Tem aquela paciência, né? Não é, nada é no curto prazo, é sempre no médio e longo prazo. Coisas de longo prazo, né? A vida empresarial não é assim, eu vou fazer isso, pum, no outro dia já está pronto. Não, às vezes você tem que fazer uma caminhada longa ali, né? E persistir com aquilo dali, por mais que aquilo esteja gerando dor, né? Esse livro é o Nunca é Hora de Parar, do David Collins. Vou anotar, né? Aqui. É um livro de superação, né? Mas muito voltado para a atividade física, mas ali você tem insights que servem muito para a vida empresarial, para você ter disciplina, você ter foco e você ter persistência naquilo dali, né? Então, assim, a disciplina não é só dentro da empresa, mas a disciplina fora da empresa, dentro da sua casa. Consigo mesmo, né? Se cuidar bem. Porque o que eu falo assim, não adianta a empresa estar bem e o sócio estar mal, né? Não adianta o sócio estar bem, a empresa estar mal. Não adianta o sócio estar bem, a empresa estar bem e a família estar mal. Então, são pilares que a gente tem de caminhar junto, né? E a persistência e a disciplina te auxiliam nisso. Não que vai ser a solução, mas ele pode te auxiliar nisso. E isso tem alguma correlação? A Jaqueline chegou aqui, eu falei, tá magrinha. E tem uma correlação de vocês estarem cuidando mais da saúde? Aí o pessoal fala, né? Eu estava conversando com outro empresário, o Ronaldo, ele é um grande empresário de Brasília, Eduardo. Ele era um pouco mais gordinho, não é mais, e ele brincando comigo assim, cara, um dia eu me peguei comprando uma máquina para minha empresa lá de brindes, 500 mil reais. E aí eu comecei a olhar para cuidar da saúde. Aí ele apresentaram um médico para ele, esse de rejuvenescimento, e acho que era 30, 40 mil reais. E eu achei caro. Não, mas peraí. Eu invisto 500 mil reais numa máquina para minha empresa, e a principal máquina da empresa, que sou eu tô achando caro investir 30, 40 mil reais. Aí eu tomei a decisão, que é um pouco do que vocês estão fazendo hoje. Você tá toda aí, fit, tá saúde, eu fico acompanhando lá, corrida, tudo. Tem um pouco a ver do que você falou, desse ensinamento. Sim, seja disciplinado em cuidar bem de você, para você estar bem, para cuidar da família e cuidar dos negócios. Exatamente. E não é fácil, isso. tá? Não é fácil. Eu me boicoto muito. Aí o Luiz puxa. Eu me boicoto muito. O Luiz, ele é mais disciplinado. Eu me boicoto muito, mas muito mesmo. Eu todo dia, quase todo santo dia, eu faço a minha atividade física, vou para academia, tá? E a Jaqueline, de vez em quando, ela se boicota, né? Ela não vai. Mas ela tem melhorado assim, absurdamente no foco da saúde, né? A gente acabou fazendo um investimento numa academia na área de saúde, né? E aí uma das coisas, eu falei assim, não, beleza, a gente investe ali. Inclusive, mandar um abraço pro Ícaro, né? Nosso amigo aqui, sensacional. Mas tem de ir também na academia. Sim, também. Né? E assim, a comunidade, as pessoas que você convive, te ajudam muito. Então também o ambiente que o Ravel falou aqui agora, né? O ambiente ele faz toda a diferença, né? Influencia. Então se você está num ambiente onde todo mundo está falando de saudade, fala de academia, eu por exemplo, fica sem graça, né? A gente entrou no Airo, a gente vai para o quinto ano de Airo. E lá fala-se muito em atividade, é saúde, trabalho e família. Né? Então você tem que cuidar desses pilares. E aí eu falava assim, gente, eu tô precisando ali, academia, ainda estou com dificuldade, porque sempre aquela questão, não tem tempo, você tá indo para academia, o telefone toca e você vai resolver o problema. Então não é fácil, mas é necessário. Boa. Você precisa começar. Tá vendo aí, né? Eu preciso melhorar ainda. Tô indo nesse caminho. Você tá bem. Você tá bem. Tô começando, porque eu também recebi umas burdoadas de mentores também, falando, teve um dos mentores, não vou citar aqui o nome, que mandou um print pro William, que ele falou, fala pro teu sócio, botar cabelo, tirar o bucho, armar os dentes e se vestir melhor. Aí eu falei, o vestir melhor é porque eu devo estar gordinho, aí parece, eu tô usando, mas realmente, aí eu comecei, tô fazendo tratamento do dente, vou viajar pra BH agora fazer um implante capilar em maio, e comecei a fazer um tratamento parecido com o seu pra
Quando Dá uma eu enxugada. começar a ficar careca, eu vou fazer Ó, implante entrevistei segunda-feira. Olha, entrevistei segunda-feira a Elaine Cortellini, que ela é biomédica, especialista na área de tricologia. E ela me falou um negócio que eu não sabia. Eduardo, é porque você já tá com cirurgia marcada, tudo não mexe. Mas, se você tivesse me conhecido antes de você marcar o implante capilar, vá numa especialista em tricologia, que é a área dela, porque a gente faz um diagnóstico para saber, de fato, o implante já é a primeira ação ou dá para fazer algum tratamento antes? Ah, Que aí interessante. minha esposa já fez. Depois que eu fui descobrir que minha esposa já fez de colocar injeção lá, que melhora, de destapar os fios. E ela falou, porém, alguns casos que aparecem na clínica, não, eu falo, ó, o seu caso não tem jeito, é implante imediato. Aí eu falei, ó, é porque eu já tô marcado, mas se porventura acontecer alguma coisa e desmarcar, aí eu vou... Aí tu porque já dá a dica pro Porque ela Luigi, me tá? falou que é como se fosse uma nutrição. Em vez, sei lá, eu dei um exemplo bobo, mas dá para entender. Em vez de eu fazer uma bariátrica direto, primeiro você passa por uma nutrição, tenta fazer um cenário normal. Não Uma deu certo, reeducação. vai. Agora, às vezes, você pega uma pessoa que não tem como. Então, é mais ou menos isso. E eu não sabia, eu conheci isso segunda-feira. Foi Né? interessante, Então, às vezes, interessante. você tem esse pensamento antes do implante, porque vai ter um diagnóstico, e lá que vai te encaminhar. Se é o implante, é o melhor tratamento, aí faz aqueles minoxidil, tudo lá. Mas eu não sabia. Mas bacana. 1 minuto de podcast e agora a gente vai entrar no nosso penúltimo quadro. É um quadro rápido. Eu falava que era da Xuxa, mas eu acho que ele é da Gabi, Marília Gabriela, que é o bate-bola. Então, perguntas rápidas, respostas Eita. rápidas. Uma eu coloquei aqui, 2, que eu vou sair do roteiro aqui. Eita, eu achei que era só eu. Ele sai do Ó, roteiro. um para cada, um para você, uma para você. Essa aqui eu vou fazer para a Jaqueline. Jaqueline, empreender individual ou em sociedade? Em sociedade. Boa. Luigi, aprimoramento, fazer um curso ou ter um mentor? Essa é difícil, eu acho que os dois. Tem que escolher um. Eu tenho um mentor e faço curso. Eu acho que o curso é muito importante para a gente ter a visão mais profunda, né? O mentor vai te orientar, talvez, em qual curso fazer. Como colocar em prática, disciplina, Tá, comportamental. mas qual que é melhor? Você Eu tem que faria o escolher. curso. O curso. Eu já iria no mentor. Que bom, então por isso que tem os dois, né? Um valor inegociável na IPAC. E por quê? Ética. Porque a palavra, né? Você passar essa segurança na nossa profissão é fundamental. Ou seja, quando eu falo a ética, é realmente eu falo um valor assim, a verdade, não mentir, Princípios né? ali, né? Princípio ético. Boa. É você passar essa confiança e te falo, tá, Eduardo? É por isso. Assim, a IPAC tem 30 anos e tem clientes que caminham comigo quase essas 3 décadas É um orgulho, né? e conhecem bem esse princípio. Um empresário referência que inspira vocês. Como é que é um Um empresário? empresário de sucesso que é referência, que inspira vocês. Não vou dizer um mentor que ensina, mas um empresário que vocês falam, olha, se um dia eu fosse crescer e você ganhar aqui, é aquele cara que eu tenho como referência. Ou aquela mulher. Cara, são tantos. Olha um. Aí, se eu escolher um, o outro pode ficar com ciúme, né? Mas escolha. Escolha um que não te conhece. Eu acho que o Leandro Vaz. Leandro Vaz, boa. Mantém? Mantém o Abra Divergência. Não, eu gosto, Leandro, também. Leandro Vaz. Tem vários, mas ele Então vamos tem que pra escolher quem tá- um, né? O que diferencial Eu- que o Leandro Vaz tem que ele seria eleito como esse empresário referência? Eu teria um outro, né? Pode que tá falar outro. acima dele, que é a Janete Vaz. Boa. Mas pegando o Leandro, como os dois foram unânimes na resposta, por que o Leandro Vaz? Qual é o pulo do gato? Qual é a habilidade, o comportamento que faz ele eu acho ele que ser o primeiro? o grande diferencial dele, né, é o comportamento, né? Saber se equilibrar entre investimentos, entre família, saúde. Então, eu acho que não é só a questão de ser um grande empresário, né? Ter um negócio de sucesso, não é só isso. Mas sim de você ter um negócio de sucesso, cuidar da sua saúde, ter uma família. Conjunto da ópera. né? É o conjunto. E eu acho que indo mais, assim, um dos pontos que eu acho bem legal também é você
ajudar. Lembra que eu falei em servir? Sim, ele Você, tem essa. você trabalhar para que outras pessoas também E ele alcancem carrega o esse sucesso. princípio. Boa, muito bom. Vou procurar saber mais sobre ele. Eu conheço ele, o William tem contato com ele, mas eu nunca falei com ele. Bom, a gente vai, antes de eu chegar na última pergunta, para a gente encerrar aqui para os agradecimentos, eu queria agora, a gente aprende que você tem que dar espaço e dar o palco para as pessoas. Um dos dois, para falar agora, para quem está nos ouvindo, quem é a IPAC e por que o empresário deve procurar a IPAC se ele quiser não um contador, mas um consultor para a vida nos negócios dele. Vou deixar a Jaqueline falar. Olhando para aquela câmera, faça o seu pitch. A IPAC Contabilidade é uma consultoria contábil que está no mercado há 30 anos. É uma empresa que trabalha com vários segmentos, empresas de pequeno, médio e grande porte, que tem expertise em planejamento tributário, consultoria, que está aí para ser uma extensão das empresas. E eu sou a sócia fundadora da IPAC, com o meu sócio Luiz, que é sócio da vida, e a gente vai ter o maior prazer, né, em apresentar essa empresa aí no mercado, que difícil falar aqui, porque a gente está com uma outra muito boa. Não existe concorrência. O mercado é grande. Não tem, o mercado é grande, exatamente. Inclusive, a gente trabalha junto. E né, ainda amigo? faz parcerias, né? É. Bom, e Luiz, então agora para você, e aí eu queria, o nosso podcast da Trinca Contábil, nós gostamos também de ajudar quem está começando a servir. Qual é o conselho? E aí tem um ensinamento muito bom, que opinião é aquilo que você fala do que você nunca viveu. Conselho, você já passou por aquilo, tem mais propriedade, tem mais raiz. Então, pegando essa linha, esse conceito, qual é o conselho que você daria para um jovem que saiu da faculdade, está abrindo a sua empresa de contabilidade e que esse conselho ele não pode abrir mão, que esse, não que seja só isso, mas é um pilar que vai fortalecer a raiz da empresa dele para que com várias outras coisas ele tenha sucesso na jornada. Esse aqui ele não pode abrir mão. Eu acho que é o foco no cliente. Você tem de entender a dor do cliente. Para você entender o cliente, você tem de se posicionar do lado de lá do cliente, enxergar o que ele está, e aí vai te chamar para você estudar o assunto de forma profunda, entender aquilo e conseguir transmitir para o cliente, dar uma assessoria para ele. Então, assim, foco no cliente. Boa. Às vezes o cliente, por desconhecimento, ele precisa de uma coisa muito básica. De atenção, Né? às vezes, né? Então você tem que ter foco para ser tempestivo ali e assertivo na resposta. Às vezes, ele precisa de uma coisa muito profunda. Você tem que ter foco no cliente, saber do que você está falando, profundidade, para passar segurança. Então, assim, a vida empresarial sem foco no cliente é brincar de ser empresário. E assim, só complementando, não sei se eu... Olha, você viu que a gente vontade. vai se complementando O espaço aqui, é né? de vocês aqui. Mas assim, eu acho que também é fundamental conhecimento. Buscar mesmo, porque você falou um empresário na nossa profissão, né? Sim. Ou Pode ser não outras, sei, não. outra, mas assim, o conhecimento e juntar-se, buscar pessoas mais que já viveram, né? Se juntar a outros empresários que já viveram dores ali iniciais e que já vão te dar o caminho para você ir para o próximo nível. E olha como se conecta, né? Segunda-feira nós entrevistamos aqui o Marcos, da agência de publicidade GIM. Sensacional o podcast. E ele tem um livro. E um dos ensinamentos que está no livro dele, que eu até fiz uma postagem na segunda, que eu achei bacana, tem tudo a ver com o que vocês estão falando aqui. Foco no cliente. Ou seja, se você tem foco no cliente, você se capacita, você tem um pilar rígido. E o ensinamento que ele colocou para focar no cliente, você tem que saber se relacionar. E ele falou, quem investe em relacionamento, cresce o faturamento. Eu falei, é simples, mas é de uma sabedoria... E que às vezes tem gente que, não preciso me relacionar, o produto se vende sozinho. Se isola, vou né? delegar para outro. Pessoal, chegamos aqui ao final, até passamos um pouquinho, mas eu diria que foi muito gostoso, de muita sabedoria, com um quê a mais aqui, tem um grande mentor, o Ravel falando aqui pra gente, um ensinamento falando de ambiente. Eu só tenho a agradecer vocês, muito obrigado. Acabou que eu nem liguei pro William, né? Mas eu queria ligar para ele fazer uma pergunta. Será que ele tem? Vamos. Não, e o William é admiração. Vamos ver se ele atende aqui. Vamos ver. Aí ele roda a pergunta final. Vamos ver se ele me atende. Ele até me ligou aqui, ó, durante o podcast.
Vamos ver se ele me atende aqui. Senão a gente divide também. Ele não vou pedir permissão, não. Ele já sabe. Fala, meu patrão. Tá com moral hoje, hein? Ó, pera aí. Deixa eu tirar o óculos aqui, senão... Fala aí de novo. Vamos ver se o áudio tá bom. Oi, meus amigos. Aí é o casal mais eficiente que eu conheço. E aí? Ele e Luigi, não tem dúvida. William, estamos aqui no finalzinho do podcast da Trinca Contábil. Agora você vai encerrar. Qual é a última pergunta que todo empresário gostaria de ouvir da trajetória desses dois aqui e que o William também gostaria de aproveitar para extrair conteúdo deles? Não alivia, senta a bolacha. Eita. Eu não consegui participar nem ouvir, né? Então talvez a pergunta tenha sido feita. Não tem Mas eu vou problema. perguntar uma pergunta que eu sempre tenho. Que a dúvida é o seguinte. Como é que é a metodologia que vocês têm de dividir as tarefas dentro da empresa, dentro de casa, nessa relação familiar, filhos, noras, empresa, ainda tem a parte de network, que eu sei que vocês fazem muito. Então, como é que é a metodologia que vocês usam, que não é que é uma receita de bolo, mas que dá certo para vocês? Qual é a metodologia, sem contar que minha amiga Jaqueline ainda está no CRC, orgando nossa classe ainda, sem contar essa parte. Então, qual a metodologia para o seu dia ter 48 horas, não 24? É difícil, viu? É difícil responder essa pergunta. Mas não respondemos, né? Né? Mas a gente tenta dividir algumas funções dentro da empresa, né? Eu faço mais a parte financeira, a Jaqueline faz a parte mais parte comercial e de gestão dos times. Eu atuo ali também. A gente tenta dividir os papéis. Na verdade, né? muita coisa, amigo, a gente também está aprendendo, né? Porque a gente começou a empresa. A empresa faz 30 anos agora, tem 6 anos que a gente está nessa. Mas, assim, perguntaram um pouco mais. A metodologia é essa. Eu falo que é um aprendizado diário. E o dia de hoje, ele tem que ser um aprendizado para o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã você vai viver, você vai ter novas vivências, novos desafios e novos aprendizados. E se você não tiver a sabedoria para conduzir alguns assuntos, realmente isso pode atrapalhar o casal. Então a gente... E outra... O Luigi, meu sócio, hoje, ele é muito parceiro, né? Então, a gente busca estar junto ali nos eventos, ou seja, a gente busca caminhar, traçar o caminho junto. Fica mais fácil de convencer, porque estão respirando da mesma forma. Então, assim, realmente, eu falo, é sabedoria, é aprendizado diário e, às vezes, contar até 10 antes de responder um pro outro, entendeu? Tipo, espera um pouquinho, deixa passar uns minutos, aí eu vou lá na sala dele. Porque se for direto, às vezes pode dar problema, porque nem tudo é só flores. Não tem né? fórmula Então, mágica. não tem uma fórmula mágica. Mas eu acho que o mais importante é a sabedoria de você saber conduzir aquilo ali e pensar, são 27 anos casados, são 30 anos sócios, somos pais de 2 jovens e a gente tem muito mais coisa boa para contar. E por que estragar isso agora, né? Por conta de empresa, por conta de problema. Então, a gente tem que administrar isso aí. Não é fácil, mas tem. Satisfeito, meu amigo? Eu posso pegar, Eduardo, eu posso pegar o que eu entendi aqui e falar para eles? Pode. Então, o que eu entendi é o seguinte. Primeiro, os dois querem o melhor para os dois. Por mais que um, às vezes, fique nervoso, estressado com o outro, ele respira fundo, conta até 10 e tenta encontrar naquilo que ele falou, mesmo com raiva, mesmo estressado, o que é de bom. Segundo, coração de aprendiz. Está ali para aprender sempre. Se ele não entendeu, é porque não aprendeu ainda, não chegou a hora. E uma noite no travesseiro é melhor do que responder na hora. Eu entendi esses aprendizados. Não sei se eu estou certo ou errado. Você mas tá eu peguei demais, esse meu aprendizado. amigo. Sensacional. Muito bom. Você tá William, demais. Obrigado aí pela sua participação. Te peguei de surpresa também. Que Deus te abençoe aí. Obrigado a você. É uma honra. E peço desculpa não estar presente em algo tão importante para nós. Mas Porque pra você- A gente que pra nós, agradece Vocês são aqui. muito importantes para nós. Né? São uma referência para a gente. Muito obrigado por estar aí participando aí.
representado pelo Eduardo. Eu sei que ele vale por mim e por Deus, mas me sinto falta de estar aí com vocês, viu? Mas Muito olha, obrigado. a gente vai ter outras oportunidades e vocês também são muito especiais. Assim, admiração total por vocês, tá? Muito obrigada, A amigos. gente marca um outro com vinho na mesa, tomando um vinho. Oh, melhor Dessa vez, ainda. O Luigi faz o jantar dessa vez, tá? O Luigi faz o jantar, ele tá devendo há 2 anos o jantar. É mesmo. É O mesmo. Luigi deve o jantar dois. Ele inventou até obra Vai, na casa. vai jogar assim no público mesmo, pro planeta todo ouvir? Inventou obra na casa. Ele inventou obra na casa. Não, quem inventou foi a mulher. Eu não Aí, ó, inventei tá nada, vendo? não. É isso, ó, Ele sabedoria. ó. aproveitou a obra para poder justificar o jantar. William, obrigado, viu? Um Abraço aí. Obrigado. Tudo de bom. Bom, chegamos ao final. Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Eu aprendi muito aqui, principalmente a Anabelle, minha esposa. Um beijo para você. Vamos ouvir aqui o pedaço que eles 2 vezes responderam a pergunta, então é um sinal. Tem aqui um sinal. E muito obrigado. É um prazer enorme, uma satisfação poder contar com 30 anos de conhecimento de vocês dois aqui compartilhados. Tenho certeza que saio daqui como uma pessoa melhor, como um profissional melhor. Muito obrigado, grato A gente por ter vocês nessa caminhada há quantos anos? Tem muito tempo que a gente... Tem. Muito obrigado, é uma honra. Obrigado mesmo. A gente que agradece, né, pelo convite e pela parceria que a gente tem. Em N situações, a gente fala assim, não, vamos conversar com os meninos lá da Audax. Então a gente tem uma gratidão muito especial por vocês, né, por essa parceria, né? E esse convite aqui que nos enche os olhos aqui, que negócio bacana, que momento agradável, né? Obrigado. Obrigado. Gratidão também. É uma honra, né? Assim, eu me sinto honrada de estar aqui hoje. Quando o Luiz falou, os meninos da Audax chamaram a gente para um podcast, eu já aceitei. Eu falei, eu também ia aceitar. Mas, assim, muito obrigado. Sucesso total para vocês. Contem sempre. A gente quer que essa parceria cresça cada vez mais, que dela surjam, inclusive, novos projetos, né? Porque a gente está sempre buscando crescimento. E é isso. Muito obrigado. Sucesso mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo. Um forte abraço. Antes, um detalhe. Você tem mentor, a gente ouve, aprende e só obedece. Um dos nossos mentores, Bruno Avelar, recomendo o livro dele, Conectando Almas. Maravilhoso, o melhor livro que eu já li. Eu também leio um pouquinho, é muito bom, muda vidas. Inclusive, ele vai se tornar como item de integração. Qualquer colaborador que entrar na empresa tem que ler o livro e depois eu vou conversar com ele no dia 91 para falar sobre o livro. Tanto que é um livro que tocou a gente. E lá ele ensina que você tem que agradecer e materializar o seu agradecimento. Então aqui, um pequeno gesto de agradecimento por vocês terem aceitado o convite, Obrigado. estarem aqui Gente, conosco, compartilhando muito obrigada. os conhecimentos. Então, obrigado de forma materializada para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos tomar esse vinho junto. Boa. Juntos. Vamos juntos. Juntos mesmo. Obrigado, pessoal. Um forte abraço.